No vídeo de hoje vamos falar sobre a deusa grega da discórdia e como ela pode estar relacionada com os conflitos da atualidade. Vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse planeta hoje. Eris, né? Vamos falar sobre Eris, a deusa grega da discórdia e também um planeta anão. Então já começa por aí, né? Eris foi descoberta no dia 5 de janeiro de 2005 e trouxe uma mudança muito importante, muito significativa para o mundo astronômico. É um planeta chamado de transnetuniano ou plutóide, né, que está além da órbita de Plutão, muito além, eu diria. Leva cerca de 560 anos para dar a volta completa em torno do Sol. O movimento de Eris é muito maior do que Plutão. Por aí a gente já vê que está ligada a coisas como os transpessoais, coisas que mexem com a nossa sociedade, com a nossa civilização, essas influências que a gente recebe e que a gente ainda está aprendendo a lidar. O mais próximo que Eris, para a gente entender a magnitude da órbita e da distância, né? Quando foi descoberta, ela foi chamada até mesmo de 10º planeta, mas isso é uma história que eu vou contar daqui a pouco. Mas a distância que ela chega mais próxima do Sol é 39 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 5 bilhões 685 milhões de quilômetros, né? Uma distância enorme. Só para a gente ter uma ideia, a Terra está a 1 unidade astronômica de distância do Sol, o que equivale a 149 milhões de quilômetros. Então, Eris, mesmo quando aproxima do Sol, né, no ponto ali que é chamado de periélio, ela está muito próxima ao Sol, mas esse próximo é bilhões de quilômetros, 5 bilhões de quilômetros de distância. Só pelo número já causa um impacto, já causa um certo assombro, né? E a gente tem um outro que depois eu falo a respeito ainda maior, uma órbita ainda maior do que Eris. Por que ela ganhou esse nome, né? Lá em 2005, quando foi descoberto, parecia que era muito maior que Plutão. Então se imaginou que se tinha um objeto, né, muito maior que o último planeta, só poderia ser o 10º planeta. E isso causou uma discórdia, então já vem daí, né, uma divisão, um monte de discussão começou no mundo astronômico, até que em 2006 eles decidiram batizar de Eris, né, talvez porque eles mesmos perceberam ali a discórdia entre eles, e também a classificação de planeta anão, mudando a classificação de Plutão. Como tinha ali um tamanho aproximado e tudo mais, resolveram classificar os dois como planeta anão. Então a descoberta de Eris, né, vamos falar, a deusa da discórdia, já trouxe à tona, né, a própria discórdia em relação a Plutão, divisão da comunidade astronômica que antes tinha, em 2005 tinha 10 planetas, em 2006 passou a ter 8 o sistema solar. Então causou todo esse efeito, né, de desentendimento até mesmo entre os astrônomos. Eu acredito que até por isso que eles resolveram batizar de Eris. E vale a pena lembrar que isso é para a astronomia, que tem toda uma classificação diferente para chamar um objeto de planeta ou de planeta anão. Para nós, da astrologia, planeta vem do grego e significa errante. Então, se o objeto está errando pelo céu, a gente pode chamar de planeta. E aí, qual é a história da sabedoria grega em relação a Eris, né? Vamos entender de onde vem tudo isso. Conta a sabedoria grega que ia ter um casamento de Peleu e Tétis no Olimpo, né? Peleu e Tétis seriam os pais de Aquiles depois, né? Vão dar à luz a Aquiles. Todos os deuses e deusas foram chamados, exceto Eris. Né? As pessoas não queriam a discórdia, não queriam que Eris estivesse presente. É claro que quando ela ficou sabendo disso, ela ficou com muita raiva e decidiu se vingar. O que ela faz? Ela coloca um pomo de ouro, como se fosse ali uma maçã dourada, escrito a mais bela, e coloca isso na mesa do banquete. Pronto, ninguém viu a presença dela lá, nem entra em detalhe em como ela conseguiu plantar isso lá. Só que isso já foi o suficiente, porque era
Atena e Afrodite, e aqui eu tô usando os nomes gregos, né, só para facilitar o entendimento, viram o pomo e falaram: eu sou a mais bela, as três. Imediatamente começou uma discussão entre as três, né? Ou seja, a discórdia de Eris já estava plantada. As três queriam ser consideradas a mais bela deusa, né? Queria ser dono do pomo de ouro. Para variar, foram até Zeus, que não era bobo nem nada, e falou: eu não vou decidir isso, né? Que ali tava a Hera também, né? Uma das esposas, enfim. Ele não quis tomar partido, pediu a Hermes que fosse procurar um humano para resolver o problema. E aí eles encontraram quem? Paris, o troiano, né? E Paris, as deusas, as três ali tentando seduzir Paris, né? Convencer, fazer alguma espécie de barganha com ele para que ele escolhesse uma das três. Paris escolhe quem? Afrodite como a mais bela. Como recompensa, né? Afrodite concede Paris o título de mais belo, e ele também ganha o direito de ter a Helena, né? Esposa do rei Menelau de Esparta, como sua amante, como sua esposa, né? Ele teria que ter a mão dela em casamento, como recompensa por ter escolhido Afrodite. Paris vai lá, se apaixona por Helena, os dois fogem de Esparta e tá aí deflagrado a guerra, né? O conflito entre Esparta e Troia. Tudo foi uma orquestração de Eris. Famosa guerra da sabedoria grega, né? Que chega até a gente, a guerra de Troia, é um conflito, prestem bem atenção nisso, causado por Eris. Ou seja, né? Tanto na sabedoria grega como na atualidade, a gente já viu que Eris tem essa energia da discórdia e, de fato, isso a gente, por alguma razão, acaba manifestando isso. Tanto é que causou a reclassificação de Plutão como planeta anão após a sua descoberta. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Eris está em Áries desde 9 de março de 1925 e vai ficar até 2047. Ou seja, todo mundo que está vivo, ou boa parte, né, não sei quem tem aí quase 100 anos ou mais de 100 anos, tem Eris em Áries, no signo de Áries. No signo do que, gente? O Áries é conhecido por quê? Por conflitos, por ser brigão, por ser uma energia de guerra, de conflito. Ou seja, nós todos, né, onde tem o Áries no mapa, tem Eris marcado ali também. E aí a gente tem que lembrar que a gente ainda está aprendendo, como eu gosto de colocar aqui no canal, tem astrólogo que nem considera isso, mas eu gosto de colocar para dar uma certa, não é nem otimismo, mas para mostrar que a gente está sim tentando evoluir de certa forma, tendo em vista, né, a fase de transição para a era de Aquário, que a gente ainda está desenvolvendo as consciências entre Urano, Netuno e Plutão. E agora imagina um planeta, né, uma energia que foi descoberta em 2005. A gente ainda está tentando assimilar tudo isso, né? Ver o que a descoberta de Plutão causou, né? A bomba atômica culminou em coisas extremas. Então a gente ainda precisa trabalhar com muito cuidado. A partir de agora, né? Para quem ainda não sabia da existência de Eris e está descobrindo aqui, é preciso ter a consciência de como que cada um de nós está envolvido nessas discórdias semeadas mundo afora. Que às vezes acontece alguma coisa que não diz respeito diretamente ao Brasil, por exemplo, né, como são os conflitos todos aí que a gente falou, a gente já emite uma opinião, e uma opinião que ela meio que a gente nem refletiu sobre. O que é muito comum, né? A gente sempre ouve alguma coisa e reproduz ali. Não necessariamente a gente faz a filtragem, né? A gente pega aquilo ali, pensa se realmente a gente sente daquela forma, se a gente concorda. Normalmente são correntes que eu chamo aqui que já vêm inflamadas, então todo mundo começa a se mobilizar, a manifestar, a repercutir a mesma opinião, e muitas vezes o que está por trás é uma discórdia, é o pomo dourado lá da sabedoria grega que foi jogado na mesa e a gente simplesmente embarcou naquilo. Então é preciso prestar muita atenção, ter essa reflexão. Eris mexe com movimentos transpessoais. Eu nem sei se a gente classifica assim na astrologia ainda, mas eu acredito que sim, porque ela vem após o Plutão.
E a órbita dela dura quase o dobro de Plutão. Então ela tem que ser considerada um transpessoal. Ela tem que ser considerada algo que vai mexer com a coletividade. Algo que a gente não controla, que está além das individualidades e, portanto, que arrasta todos nós. Só que a gente tem que entender no nosso mapa pessoal em que casa tá a Ares, pra gente ver como que a gente semeia a discórdia, cada um de nós. Porque sim, nós todos fazemos parte dessas correntes, né? Quando acontece alguma coisa e todo mundo começa a refletir a mesma opinião, como eu falei, a gente tá sendo levado por uma corrente de discórdia. Porque muitas vezes, como nos conflitos aí, que todo mundo sempre quer tentar entender, mas por que tanta guerra, por que tanta briga? Tudo é uma discórdia. Mas essa discórdia não é porque o planeta lá foi chamado de Ares, né? Trazendo a consciência à tona da deusa da discórdia, que as coisas acontecem assim no nosso mundo. Somos nós, a nossa consciência e principalmente o jogo de interesse. Porque semear discórdia dá muito dinheiro para quem está envolvido ali na ponta, para quem não aparece, para quem lucra muito com esses conflitos. Então, toda vez que tiver um desses levantes, isso não vai parar a partir de agora, a gente vai ver cada vez mais. Só que nesse processo a gente embarca numa corrente de discórdia e essa opinião é importante porque ela dá embasamento para que continue acontecendo conflitos ou não. Então a gente precisa, né, parar agora, como eu falei, quem está descobrindo Ares agora, olha no mapa, entende como que essas correntes todas de discórdia podem influenciar e o principal, entenda como você, como cada um de nós está semeando isso. É o signo de Áries, ela vai ficar até 2047, então a gente ainda tem chão pra caramba para trabalhar e entender cada vez mais esses movimentos. E para fechar tudo isso é lembrar que quando há um conflito, há uma guerra, né, isso foi muito falado em várias correntes, a humanidade inteira perde, porque não estão morrendo palestinos, não estão morrendo pessoas que não têm, que são o outro, né, que são estranhos, estrangeiros e tudo mais. É um semelhante nosso, é a humanidade inteira que está passando por isso. A humanidade é uma coisa só, por mais que a gente se manifeste de forma individual, mas todos nós fazemos parte de uma única coisa, de uma única família chamada humanidade, e quando um de nós está ali, né, sendo assassinado por qualquer motivo que seja, todos nós estamos perdendo. Cada vez mais a gente precisa tomar consciência disso e parar de embarcar nessas discórdias, sejam pequenas ou grandes, porque tem muita gente usando isso favoravelmente para mexer com muita coisa que a gente ainda não se deu conta, né? A gente está começando a enxergar tudo isso agora porque tem que ser visto, né? É um dos efeitos de Plutão saindo de Capricórnio, mostrando para a gente como as coisas são de fato. E a gente precisa pegar isso, trabalhar, né, refletir, ver se tem sentido, entender, né, ali e se posicionar, principalmente se posicionar contra esse tipo de comportamento ainda que vamos chamar que é um pouco, que é primal da nossa espécie humana. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber sobre Ares do mapa, o posicionamento, a casa, aspectos, chamar no zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.